muito boa noite, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus ilumine os nossos caminhos, que o Senhor Jesus ilumine as nossas vidas. Estamos aqui para mais um vídeo falando a verdade. Como eu prometi no vídeo anterior, que ia ter uma sequência de vídeos falando a verdade. E eu disse também que eu iria falar sobre a vida de William Marion Branham. William Marion Branham, para quem ainda não conhece, é o profeta que Deus enviou para esta era. E eu quero nesses vídeos, a partir de hoje, falar da vida, um pouco da história da vida deste homem, o homem enviado da parte de Deus. E esse vai ser o primeiro vídeo, o vídeo número 1, falando da vida, da história da vida de William Marion Branham. E desde já peço a vocês que estão assistindo esse vídeo ou vão assistir, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês também se inscrevam no meu canal, A Luz do Entardecer, e também curtam o vídeo que vocês estão assistindo, para ajudar aí o canal a ser promovido. E que Deus vos abençoe, que Deus ilumine os seus corações e vocês possam compreender o que eu estou falando através da palavra de Deus. Para dar início então no vídeo de hoje, gostaria de chamar a atenção de cada um de vocês para a leitura que nós vamos ler em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3 e versículo 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Agora nós vamos ler em Malaquias, capítulo 4 e versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Amém. Graças seja a Deus. Lemos aqui então duas referências, dois versículos, da palavra de Deus. Um em Amós capítulo 3, versículo 7 e outro em Malaquias capítulo 4, versículo 5. E para dar início no que eu disse, nós vamos ler um pouco do livro Um Homem Enviado de Deus. Um Homem Enviado de Deus. Nós vamos começar aqui no parágrafo 75. E já no nascimento peculiar e infância da história da vida de William Marion Branham. Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para aqueles que ainda não conhecem, que eles possam ter o prazer de conhecer, que eles possam ter esse privilégio de conhecer melhor algo que às vezes vocês nunca ouviram falar. É pouco divulgado, mas tenho por objetivo de levar até vocês este versículo, esta página, esses parágrafos da mensagem, para que vocês possam conhecê-lo melhor, o profeta, a vida, a história da vida desse homem. Então nós vamos ler assim:
Aqui onde eu vou começar a ler é quando o nosso profeta William Branham nasceu. Mas eu não quero começar lá no início para não ficar muito comprido esse vídeo. Então, mas nós vamos gravar sequências de vídeos, mas é muita coisa, então já vou pegar aqui no parágrafo 75 o nascimento dele. Aqui diz assim: e chamaremos William, disse o pai enquanto se inclinava a beijar o menino. Aqui está dizendo que o pai de William Branham, quando o menino nasceu, ele disse: chamaremos William. William aqui é o nome que o pai de William Branham escolheu para colocar neste menino. E vocês vão observando William, 7 letras aqui. Então disse assim: disse o pai enquanto se inclinava a beijar o menino. Bem, disse a mãe: por que então por que então o chamaremos de Billy? Era um apelido assim bem carinhoso, né, para o menino. O William Branham chama ele de Billy. Longe estava dessa mãe pensar que essas pequenas mãos que tocavam em seu rosto um dia seria usado pelo Todo-Poderoso para trazer liberdade ao seu povo da escravidão e da enfermidade. Longe estava daquela mãe, daquele pai, aquele pai que estava ali beijando o rosto daquele menino, e a mãe também acariciando aquele menino. E ele, longe estava dele saber que aquelas pequenas mãozinhas daquele menino poderia trazer liberdade ao seu povo de escravidão e de enfermidade. Quem ia imaginar que esse menino nascido na montanha um dia levaria a mensagem do Evangelho ao redor do mundo inteiro? Quem diria que iria à casa de reis e grandes magistrados oferecer a oração da fé pelos enfermos e aflitos de todas as famílias daquele lugar? E família Branham, a família Branham era mais pobre. Sem dúvida que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, como haveriam crido se alguém houvesse dito que Deus, através deste menino, algum dia faria com que os demônios fossem repreendidos e que os cegos vissem e que o mundo falasse, e que o mudo falasse e que o surdo ouvisse, que o canceroso fossem curados e que milhares de milhares caíssem sobre seus joelhos pedindo misericórdia com lágrimas de arrependimento. Tampouco haveria crido. Como aviões vieram de continente a continente e tão grande velocidade para trazer enfermos à sua presença, tal como trens e automóveis trariam centenas de enfermos. Receberam a singela oração da fé deste servo de Deus, serem libertados de toda classe de enfermidades. Então nós estamos vendo aqui, relatando como o pai de William Branham, a mãe de William Branham poderia imaginar que centenas
milhares de pessoas iriam viajar de trens, de aviões, para ir ouvir esse pequeno menino que tinha nascido. Como poderia passar na mente deles? Porque o pai de William Branham, nós vamos ver isso na sequência, mas já vou adiantar nesse primeiro vídeo, que o pai de William Branham morava numa cabana em Kentucky, e o pai de William Branham era pobrezinho, e ele era um fabricante de uísque clandestino, vivia fora da lei, um homem bravo, um homem muito nervoso. Tinha 18 anos quando esse menino nasceu, William Branham nasceu, e sua esposa tinha 15 anos de idade, eram crianças ainda. Quem poderia imaginar? Nunca tinha ido em uma igreja, não conhecia Deus. Nós vamos continuar aqui então, relatando a história da vida deste homem, homem de Deus, homem que orava para os enfermos, homem que reunia em torno dele nas suas reuniões milhares de pessoas. Teve reuniões de 30 mil pessoas, teve reuniões de 10 mil, 3 mil pessoas, mas teve reuniões também que tinha lá 100 pessoas somente, 80 pessoas. Ele pregava para qualquer tipo de pessoa e as pessoas iam ouvi-lo. Como do sul e do norte, do leste a oeste, vieram ouvir a simples história de Jesus, pregada em forma tão peculiar e com demonstração do poder. À medida que se acercavam os vizinhos para verem o menino, dizem eles que no quarto onde estava o menino havia uma estranha sensação que todos podiam perceber. Quem pode duvidar que essa estranha sensação que eles sentiram fosse produzida pela presença do anjo que tem acampado, acompanhado o irmão Branham toda a sua vida. Aquela sensação que aquele povo sentiu quando foram visitar aquele bebê, porque naquela época, até hoje se faz isso, hoje é meio raro acontecer, mas antigamente acontecia demais. Quando a criança nascia, os vizinhos iam visitar a mãe, o bebê, então eles sentiram uma sensação estranha quando chegaram lá no quarto, uma sensação diferente, mas era o anjo de Deus que já estava ali, protegendo, dando já as boas-vindas para aquele bebê, porque aquele bebê que tinha nascido ali seria um homem que ia transmitir a palavra de Deus para o povo, um homem enviado de Deus. Nasceu já enviado de Deus para transmitir, para trazer esta mensagem que eu estou lendo. As mensagens que nós lemos deste homem, não do homem, mas de Deus através deste homem. Então a sensação estranha era o anjo que tem acompanhado o irmão Branham toda a sua vida e que mais adiante haveria de lhe aparecer em pessoas para falar com ele face a face. E esse anjo apareceu para o profeta, para o irmão Branham. O primeiro dia de sua vida. Algo muito estranho sucedeu no primeiro dia. Depois que a parteira o havia banhado, o colocou ao lado de sua mãe e foi abrir a janela.
e a janela não tinha vidro, e o ar e a luz só eram controlados abrindo ou fechando a janela. O sol havia começado a aparecer sobre o campo e uns pequenos raios de luz havia penetrado no quarto. Junto com esses raios de luz veio também um halo de luz muito brilhante em forma circular, com aproximadamente um pé de diâmetro, e pousou sobre a cama onde estava a mãe e o menino. Este é o mesmo halo de luz que tem sido visto por milhares de pessoas e, sem dúvida alguma, é também o mesmo que apareceu na formosa fotografia tomada em Washington, Texas, durante a campanha celebrada em janeiro de 1950. Quando a parteira e os pais se deram conta desse fenômeno, começaram a chorar, tinham medo, não sabendo o que significava. Não foi sensação, não foi senão muitos anos mais tarde que estas pessoas que viram este halo sobre o menino puderam compreender que Deus tinha sua mão posta sobre este homem para um grande ministério, que havia que haveria de trazer ao mundo. Glória a Deus por isto. A família Brana, pai e mãe deste menino William Marron Brana, a família Brana não era religiosa, nem prestava atenção a nada que tivesse a ver com religião. Preste bem atenção e nós vamos unindo as coisas aqui. Nós vemos no começo que eles escolheram o nome para o filho. E esse nome foi William. Esse é o nome. 7 letras. Como que essa mãe de 15 anos, esse pai incrédulo, esse pai fabricante de vinho clandestino, escolheu esse nome William, contendo 7 letras. Quem disse para ele que escolher esse nome? Família Brana. Brana já tinha o nome do pai, já era o sobrenome Brana. Brana, 7 letras. Coincidência? Não é coincidência. Deus trabalhando já até no próprio nome do profeta de Deus. Porque um pai e uma mãe não conseguem calcular, ter uma sabedoria. Vamos escolher um nome para o nosso filho, vamos pôr o nome nele de William, porque o William tem 7 letras e nosso nome tem 7. Não, nunca pensaram nisso. Homens, pessoas humildes, simples, nasceu o primeiro filho naquela correria, escolheram o nome, o William. E Brana já era o nome do pai, né? Os pais deles assinavam Brana. Não eram religiosas, eles não eram religiosos
e nem prestava atenção a nada que tivesse a ver com religião. Seu avô era católico e seu pai e sua mãe não interessava o cristianismo. Não, porém pelo que havia acontecido no dia do seu nascimento. Sua mãe levou a uma igreja batista vizinha. Esta foi a sua primeira visita a uma igreja e também a última por muitos anos. Foi a primeira visita e foi a última quando levaram esse menino à igreja batista para receber oração, para apresentar. Por muitos anos. O pai do pequeno era lenhador e tinha que passar muito tempo separado de sua família, especialmente no outono e no inverno, devido que lhe era impossível viajar frequentemente por motivo de muita neve e mau tempo. Quando isto sucedia, a mãe e o menino ficavam sós. Então o pai de William Branham viajava para trabalhar e ficava a mãe com o William Branham pequeno somente. Vamos lendo, a história é maravilhosa. A vida desse menino, o nascimento peculiar desse menino, o nome desse menino, e tudo vem se encaixando, é como um quebra-cabeça que vai juntando as peças e chega no fim, dá tudo certo, forma-se uma figura, não falta nenhuma peça, está tudo certinho, tudo foi encaixado perfeitamente. E Deus trabalha desta forma com as pessoas que Ele escolhe, como Deus trabalhou com Abraão lá no princípio. Deus disse para Abraão: Abraão, separa da tua parentela, sai do meio deste povo. Abraão pegou Sarai, sua esposa. Sarai, menina nova, e ele também novo, e seu sobrinho Ló, e saíram, pegou suas fazendas, tudo que pertencia para ele, e saíram caminhando, porque Deus pediu para ele sair, separar da sua parentela. E depois vai se desenrolando a vida de Abraão e de Sarai, que era no começo Abrão, Mas depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, mudou o nome de Sarai para Sara. Então Deus faz mudança, além de pedir para separar, ainda faz mudança. E o mesmo Deus que trabalhou na vida de Abraão, de Sara e dos profetas, trabalhou na vida de William Marion Branham. E nós estamos aqui no primeiro dia de vida do irmão Branham, quando bebê ainda, Foi uma destas ocasiões que Kentucky experimentou uma das piores tormentas de neve. Nos Estados Unidos ainda cai até hoje muita neve. Mas nessa época que teve uma tempestade de neve, pareceu como destas duas criaturas, pareceu como se os acontecimentos houvessem conspirado contra a vida destas duas criaturas. O menino apenas contava com 6 meses de idade. Aqui o menino já estava com 6 meses de idade quando isto sucedeu. Estando o pai longe do lar, tão tremenda foi esta tormenta de neve que deixou paralisada toda aquela zona devido a muita neve. Vai prestando atenção aí. A reserva da comida com que contava a família Branham era muito pouca.
e rapidamente começou a lhe faltar a comida e o calor, pois o frio era intenso. O frio era intenso. Imagina só, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, uma cabaninha de pau a pique, lá em Kentucky, nos Estados Unidos, nas montanhas, e o pai viajando e a mãe com um menino de 6 meses, no meio da neve, com pouca comida dentro do barraquinho, dentro daquela cabana, e aquilo foi acabando e as cobertas não davam porque o frio era muito intenso. A mãe envolvendo seus pés em sacos, saía ao campo a buscar lenha. A mãe envolvendo seus pés em sacos, saía no campo para buscar lenha. Logo depois de cortá-la, e trazia à cabana e ali armazenava, pronta para manter a chaminé acesa, o fogãozinho aceso, a chaminézinha aceso, para poder se aquecer, né, naquele frio intenso, porque era muita neve. Passaram alguns dias e a situação continuava piorando. Apenas tinham que comer para manter suas forças. Finalmente ela se debilitou, tanto que teve que desistir de sair buscar lenha. A pequena mulher, mãe de William Marion Branham, cuidando desse bebê com 6 meses de idade, se debilitou tanto que ela não conseguiu mais ir no mato buscar lenha para fazer fogo. A reserva de alimento havia se esgotado e também a lenha. Nessa situação crítica, a mãe decidiu recolher toda a roupa de cama que tinha disponível e envolveu com o menino a esperar o fim. Ela disse: agora é o fim. Agora não tem mais jeito, nós não temos comida, nós não temos lenha. Enrolou naquelas cobertas, o pouco de roupa que tinha, o pouco de coberta que tinha, se envolveram os dois, mãe e filho, para morrer. Foi então que, quando Deus enviou seu anjo protetor e lhes livrou da morte. Deus envia o anjo. É por isso que o salmista Davi diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem, daquele que busca. Aleluia! Um vizinho que morava a certa distância da família se sentiu inquieto por saber da condição da família Branham, ao não ver sair fumaça da sua chaminé. Pensa bem, o vizinho estava preocupado. Tinha um vizinho que morava mais perto, uma certa distância, e ele estava observando, ele estava olhando, Deus tocando naquele homem para que ele estivesse prestando atenção lá na casa de William Branham. E ele olhava e falava: poxa, não está mais saindo fumaça no chaminé. E aquilo, ele ficou preocupado. E cada momento que olhava para a humilde cabana, se sentia mais preocupado. Saber a sua condição. Passado uns dias, a convicção de que algo andava mal chegou a ser tão profunda que ele decidiu fazer uma investigação, ainda que isso significava ter que caminhar por cima do gelo e que era perigoso, pois a cabana não estava muito perto. Então a cabana, o vizinho não morava tão perto, mas dava para ver lá que não estava saindo fumaça. Porém,
De todas as formas, este vizinho, dirigido pela mão de Deus, chegou até a cabana. Ao chegar à cabana, seus temores foram confirmados, porque ninguém respondia de dentro da casa. Ele chamava e ninguém respondia de dentro da casa. Nem havia vestígio que indicasse que alguém houvesse saído da cabana. Além do mais, a porta estava fechada por dentro. Então aquilo bateu forte no seu coração. Se a porta está fechada por dentro, tem alguém aí. E o vizinho decidiu forçar a porta para entrar, e quando assim o fez, ficou surpreendido pelo que viu à sua frente. A mãe e o menino, completamente coberto com roupas de cama, estavam à beira da morte. Eles já estavam morrendo por causa do frio e da falta de alimento. E o bondoso vizinho seguidamente juntou a lenha e acendeu um fogo que aqueceu a cabana. Logo foi à sua casa conseguir algo para que eles comessem. Seu ato de misericórdia foi feito a tempo. Amados leitores, diz o irmão Brana, creia que aquele carinhoso Salvador, quem a seu devido tempo falou ao coração deste bondoso vizinho, ele sempre está perto e aparece no tempo oportuno. Sempre aparece. Não passou muito tempo, tiveram que mudar de Kentucky para o estado de Indiana. Não passou muito tempo, o irmão Branham, com seu pai e sua mãe, tiveram que mudar para o estado de Indiana, aonde o pai foi trabalhar como agricultor, perto de Utica. Um ano mais tarde, voltaram a mudar um pouco mais para baixo, para um vale perto de Jeffersonville, Indiana, uma cidade do tamanho moderado, a qual veio a ser o povo onde haveria de criar-se William Marion Branham. Aleluia, William Marion Branham. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ficar com essa primeira parte. Não vou estender mais para o vídeo não ficar muito longo. Este é o primeiro vídeo. Este é o primeiro vídeo da vida de William Branham. Falando a verdade, falando do profeta de Deus, contando a história, narrando a história, para que você possa conhecer um pouquinho do homem que Deus enviou para esta era de Laodiceia. Nascimento peculiar e infância vai ser o título desse vídeo. Nascimento peculiar e infância. E depois, no segundo vídeo, nós vamos falar Deus fala primeira vez ao moço. Esse vai ser o título do segundo vídeo. Nós vamos ficar por aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, Amós capítulo 3, versículo 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.